Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marcos, moro aqui na Alemanha há um pouquinho mais de 2 anos e o objetivo desse canal é mostrar para vocês jeitos e maneiras, estratégias de como que vocês podem chegar a vir para o exterior e também a criar uma carreira internacional. Se vocês estão interessados nisso, não se esqueçam de dar o like nesse vídeo, se inscrever, ligar o sininho para as notificações, deixar um comentário e tudo isso que você vai me deixar muito feliz e vai me motivar muito a continuar fazendo vídeos para vocês. O objetivo do vídeo de hoje é contar para vocês um pouquinho sobre como eu aprendi alemão. Mas não só como eu aprendi alemão. Como eu aprendi alemão no Brasil, sem nunca ter viajado para o exterior, e alemão num nível fluente, a ponto dos alemães mesmos não conseguirem determinar se eu era alemão ou não. Ou seja, não só fluente, como também sem sotaque. Dizendo isso, eu gostaria também de dar 2 avisos. O primeiro aviso é, não vejo problema algum com sotaque. Eu inclusive acho que sotaques são muito úteis, muito bonitos e adicionam uma riqueza muito grande para o que as pessoas estão falando. Porque um sotaque abre uma porta para uma gama de contatos que você não teria sem. As pessoas vão te perguntar de onde você é, o que você faz, por que você está aqui, no caso se você estiver no exterior, ou como que você aprendeu a língua, etc. Coisas que se você não tiver o sotaque e a pessoa não souber que você é de fora, não vão acontecer. E que também podem gerar alguns mal-entendidos. Se vocês quiserem, tiverem interesse, eu posso contar alguns mal-entendidos que foram gerados por as pessoas acharem justamente que eu era alemão. E o segundo aviso que eu gostaria de dar é sobre toda a questão de como eu aprendi alemão. Eu sei totalmente que eu tive vários privilégios. Um deles foi morar numa cidade grande, ter acesso a pessoas de diferentes países. O segundo privilégio foi ter tempo de estudar, de me dedicar a isso. Entre várias outras coisas que provavelmente vocês vão percebendo no decorrer do vídeo, mas que eu gostaria de avisar já de antemão que essa é a minha história, a minha experiência em aprender alemão. Mas como eu acredito muito que a experiência dos outros pode ajudar vocês, escuta aí a minha experiência, a minha história em como eu aprendi esse idioma que é considerado ser tão difícil por muitas pessoas. E me digam aí se vocês podem aproveitar alguma coisa disso ou não. Tudo começou lá por 2010, 2011, onde eu tava na escola ainda, né? Ainda no ensino fundamental. E eu sempre quis trabalhar muito com o exterior e coisas de fora. Sempre foi um sonho meu, desde muito pequenininho. Não sei nem de onde eu tirei isso. Tendo, assim, esse background, essa história, eu fiquei pensando em carreiras que eu podia ter que me possibilitassem ter essa vida internacional que eu tanto almejava. Uma delas é a carreira de correspondente internacional, que acabou fazendo com que eu me candidatasse para uma vaga de menor aprendiz num canal de televisão lá da minha cidade. Bem, eu fiz isso porque eu olhei perfil de sei lá quantos correspondentes internacionais na Wikipédia na época, e eu tinha visto que todos tinham começado muito cedo. Então fui lá, me candidatei para uma vaga na TV. Um dos outros requerimentos para ser correspondente internacional era falar não um segundo idioma, como um terceiro idioma. Facilitava bastante. Então na época eu falava inglês, não diria que eu falava inglês fluente, mas eu falava inglês. Tive todo esse background, eu tive contato então já com um idioma estrangeiro, e eu queria muito aprender um terceiro idioma, já que eu já falava inglês e português, né, minha língua materna. Quando eu entrei na TV para esse programa de menor aprendiz, eu primeiro fiquei muito feliz de ter tido essa chance. Segundo, que eu conheci uma mulher cuja irmã tinha acabado de voltar da Alemanha e estava criando uma rede de estudantes intercambistas. E nisso eu estava naquela dúvida de, será que eu estudo alemão? Será que eu estudo inglês? Francês? Estava muito entre dúvidas, já que eu também queria estudar fora. Eu acabei vendo que alemão seria um desafio maior, também estava vendo sobre toda a questão econômica da Alemanha, também tinha interesse por causa da história, enfim, acabei meio que na louca me decidindo por estudar alemão. Dentro dessa TV, eu ganhava lá meus R$390 por mês. Não sei ao certo, nem tenho os meus contra-cheques aqui, mas ganhava bem pouquinho. Na época valia um pouco mais esse dinheiro do que ele vale hoje, mas era muito pouquinho. E eu queria muito fazer um curso de alemão também. O que eu fiz, eu fui pro Instituto Goethe, que quem está pesquisando para estudar alemão sabe que é uma instituição da Alemanha, pertence ao governo de alguma forma, ou é subsidiada, enfim. É uma instituição alemã
que tem o objetivo de ensinar alemão no exterior e na Alemanha, em diferentes países, enfim, tem uma qualidade de ensino excelente. Foi o Instituto Goethe, e eu tinha visto os preços na internet, eu perguntado os preços, enfim, e estava muito acima daquilo que eu podia pagar. Os cursos custavam, sei lá, R$ 2.000. Eu queria aprender alemão rápido, eu queria fazer intensivão de alemão, porque eu sabia que eu tinha ouvido falar que alemão era muito difícil. E mesmo se eu fosse fazendo vários intensivos ali, com tantos níveis, A1, 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 3 não tem, mas A2, A2. Para quem não sabe, esses são todos os níveis de alemão. A significa iniciante, B o intermediário e o C básico, e eles vão tipo, se subdividindo em milhares. Eu teria que começar muito cedo, eu teria que começar tipo já. Fui até o Instituto Goethe, cheguei lá, tinha feito uma pastinha com o porquê eu gostaria de aprender alemão, quanto que eu ganhava, quanto que eu podia pagar. Fui até lá e falei, olha, eu sonho muito em aprender alemão. Eu tô aprendendo alemão online já, em um curso da Deutsche Welle. Falei que tô me esforçando muito, mas eu gostaria muito de fazer um curso aqui no Goethe. Eu posso pagar isso e eu gostaria de fazer esse curso. Eu gostaria de saber se tem a possibilidade de eu ganhar uma bolsa para estudar alemão aqui. Gente, o pessoal do Instituto Goethe de Curitiba foi muito receptivo, foram muito queridos. Eles viram o quanto que eu estava ali interessado, o quanto que eu estava dedicado. Na pastinha eu tinha feito todos os meus planos, tudo que eu queria fazer, etc. Eles me deram uma bolsa. Me deram uma bolsa de 50% para eu fazer o intensivo lá. Eu peguei o dinheiro que eu tinha guardado, não tinha gastado nada do meu salário e investi boa parte dele, se não tudo, eu não lembro, nisso. Fiz o intensivo, já aprendi quase tudo do intensivo online, mas não fez diferença porque eu fui treinando. E enquanto eu treinava nisso, estavam rolando os encontros dessa rede de estudantes intercambistas que a irmã dessa amiga do meu trabalho tinha fundado, lembram? Ela fundou essa rede de estudantes intercambistas e eles criaram um negócio lá, um encontro chamado Babel no Fidel, que tinha um bar em Curitiba que chamava o Fidel. Nesse bar, que era super alternativo, assim, eles convidavam todas as quartas os estudantes intercambistas para trocar experiências, assim, fazer troca de idiomas. E era uma coisa muito legal, uma coisa muito bacana. Então, lá ia eu, com 14 anos, uniforme do colégio e tudo, tipo, num lugar super alternativo da cidade, me encontrar com um monte de gente que era, tipo, sei lá, no mínimo 10 anos mais velha que eu, pra falar idiomas estrangeiros. Foi muito engraçado, porque eu contava pra minha mãe que eu tava indo aprender idiomas e que eu tava me encontrando com estrangeiros, não sei o quê, mas eu não sei se eu não falei que era num bar, ou que falha de comunicação que aconteceu, mas ela não sabia. No final, ela não tava na cabeça dela que tava rolando isso num bar, ainda mais nesse bar alternativo, ainda mais tipo nesse lado mais obscuro assim da rua, não tinha tanta iluminação. E um dia ela descobriu, mas ficou tudo bem porque ela viu que eu não tava bebendo e tava, enfim, tudo certo, porque eu tava praticando os idiomas. E eu acho que isso é uma das coisas que fez a maior diferença para mim na hora de aprender alemão, na hora de melhorar meu inglês, de aprender um pouquinho de francês, enfim. Outro dia eu faço um vídeo só falando os idiomas estrangeiros que eu falo, mas isso fez total diferença, porque esses encontros semanais, primeiro, trouxeram consistência, segundo, trouxeram contexto, porque agora eu tinha uma situação em que eu realmente precisava do idioma, não era um teatro que eu estava fazendo ali, me traziam muita alegria, porque eram momentos em que eu acabava tendo essa troca de experiências, de culturas, com gente muito interessante. Então, eu acabava focando ali nos alemães para aprender alemão, irritava muito eles, eu tenho certeza hoje, que não devia ser fácil para eles, porque eu não falava nada, falava muito mal, mas eles estavam ainda assim dispostos a ajudar por ver o interesse. Mas eu conversava também com gente da Finlândia, da Islândia, da Coreia do Sul, África do Sul, Gana, Argentina, sabe? Gente do mundo inteiro, e era muito legal. E eu fiz isso por vários anos, eu fiz isso durante meu ensino médio inteiro. E essa foi uma das coisas que acabou
amadurecendo esse interesse meu de trabalhar com coisas no exterior. Eu já não trabalhava mais na TV, não era mais menor aprendiz, mas eu tinha certeza absoluta que eu queria ter uma carreira internacional. E na hora de procurar faculdades onde eu poderia estudar, eu já sabia que eu não poderia estudar no exterior direto por, né, questões financeiras, mas eu queria muito ter a possibilidade. Eu queria juntar tempo para conseguir mais dinheiro e conseguir fazer um plano em como que eu faço isso acontecer. No final, acabei me decidindo por um programa de estudos em Curitiba, no qual eu estudaria 3 anos em Curitiba. E se eu fosse aprovado para a parte no exterior, 1 ano e meio, 2 anos no exterior. Na Alemanha, no caso, eu receberia os 2 diplomas, tanto o diploma do Brasil quanto da Alemanha. Então teria sido como se eu tivesse estudado na Alemanha, só que por menos tempo, menos dinheiro. E na época isso fez muito sentido para mim, eu estava muito motivado para fazer isso. Acabei passando numa faculdade pública, para cursar letras alemão, inclusive. Depois de um mês, acabei decidindo ficar só nesse curso. Que aí a gente vai para outra questão de privilégio, de eu poder fazer essa escolha, etc. Mas tendo podido fazer essa escolha, eu não me arrependo em nenhum momento. Aí a gente já chega para a primeira oportunidade que eu tive na vida por falar um idioma estrangeiro. Que foi a seguinte, eu tinha acabado de começar esse curso que eu contei pra vocês. Durante esse curso, assim, no primeiro mês, tava procurando por estágio, porque eu tava pensando, não, quero trabalhar em algum outro país depois. Eu tava focando na época na Alemanha, porque eu tava aprendendo alemão, fazia muito sentido. Então tava focando em empresas alemãs. E na época, uma multinacional alemã, de produtora de carros, estava iniciando um projeto internacional ali em Curitiba. Então eles tinham vários expatriados, que no caso são empregados alemães, que vêm trabalhar no Brasil para, enfim, estabelecer esse projeto. E eles tinham enviado eles para lá, eles precisavam de alguém que falasse alemão. Nesse meio tempo já tinha passado vários anos desde que eu tinha começado a estudar alemão, no caso, 2 ou 3 anos. Eu falava alemão relativamente bem, ou bem o suficiente para começar nesse trabalho. E eu tive a sorte, e o privilégio e a oportunidade de começar esse estágio no 2º mês de faculdade. Então foi uma oportunidade, assim, tremenda. Fiquei lá 2 anos. Durante esse estágio, eu melhorei meu alemão, assim, horrores. Porque eu ficava lá 6, 7 horas por dia. E essas 6, 7 horas por dia era pauleira, era falando alemão o tempo inteiro, porque o meu trabalho era cuidar desses expatriados alemães que estavam no Brasil. Gente, eu consegui nesse emprego, nesse estágio, um vocabulário que eu nunca teria conseguido em nenhum outro lugar, inclusive aqui na Alemanha, porque foi coisa de tampa da privada, que, sei lá, quebrou na casa de alguém que eu tinha que consertar, até pro expansor do ar-condicionado, que eu tive que estudar o que era, porque, gente, tinha um povo que quebrava uma coisa na casa e às vezes eu tinha que resolver, que queria saber o mais mínimo detalhe, assim, do que estava sendo consertado, do que estava acontecendo. Isso foi ótimo para aprender. Nesse meio todo, eu tava no estágio, assim, tipo, muito motivado, muito cansado também, que eu levantava 5 da manhã para pegar um ônibus, tipo, 5h50 ou 6h10, tipo, uma coisa assim, muito cedo, muito cedo. Minha mãe tinha que me levar, tipo, até a parada do ônibus, assim, pra ir pro estágio, que também é um privilégio, né, pensando sobre isso. Se tivesse que ir a pé, teria sido, tipo, 30 minutos, então, se a saída do ônibus era, tipo, 6h10, eu teria que sair de casa 5h40. Nossa, isso é muito complicado. Enfim, mas eu tinha esse privilégio, eu chegava lá em 5 minutos na parada de ônibus, com a ajuda da minha mãe, e o ônibus ia lá 2 horas ou 1h40, que era um ônibus fretado da empresa que me levava até a fábrica e eu era, tipo, o primeiro ponto. E foi assim, 2 anos, 1h40 pra ir, vai, e 2 pra voltar por causa do trânsito, 7 horas lá, à noite faculdade, pauleira, mas muito grato, muito feliz por essa oportunidade. E no meio disso tudo, o ponto que eu gostaria de chegar é a outra oportunidade que a vida me trouxe por falar alemão, que é o Instituto Goethe de Curitiba, onde eu já não mais estudava, até porque nem tinha como, com toda essa questão do tempo. Eles estavam com um programa de bolsas para estudar na Alemanha. Alguém me avisou assim, tipo, no último dia, um senhor muito que, não vou falar que é alguém, um senhor
muito querido, uma pessoa muito, 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 muito boa, que trabalhava lá, não tá mais aqui. Mas enfim, não é questão, só gostaria de dizer que, gente, essa pessoa muito especial me avisou sobre esse programa de bolsas, assim, eu fiquei sabendo no último dia, foi também coincidência por ter ido lá visitar, enfim, e eu me candidatei. Nesse processo todo, contei um pouquinho sobre tipo, como o alemão mudou minha vida, todas essas coisas, como eu nunca tinha ido pro exterior, eu nunca tinha tido essa oportunidade. Gente, eu ganhei uma bolsa para estudar alemão na Alemanha por um mês. E eu estudei vir para Munique, eu escolhi vir para Munique e foi assim uma das melhores experiências da minha vida. Vir para cá, vivenciar assim, sabe? Eu não conseguia acreditar que existiam, sabe? Eu sabia que existia, mas eu nunca tinha visto assim um outro lugar em que se falasse outro idioma, em que as placas eram diferentes assim na rua, em que haviam outros costumes. Eu vim no inverno, inclusive, então, apesar de vir aqui de Curitiba, o frio aqui é muito diferente. É diferente na pele, não sei se é mais seco, o que acontece, mas foi uma experiência muito especial para mim. E essa foi outra porta que foi aberta só por causa do alemão, por aprender um idioma estrangeiro. Então eu não consigo falar o quanto é importante você aprender um idioma estrangeiro e, se possível, aprender além só do inglês e além só do espanhol. Então, eu acho que abriu muitas portas por não haver muitas pessoas que falassem alemão. Enfim, pela motivação e tudo mais. Tive essa oportunidade. E é basicamente isso. Aqui eu pude falar alemão um pouquinho mais, continuei falando alemão no Brasil, no estágio. Acabei conseguindo vir aqui para a Alemanha para estudar. Mas no meio disso tudo, eu acabei aprendendo alemão fluente no Brasil. Cheguei na Alemanha já nesse meio tempo que eu vim aqui para estudar alemão esse um mês, já falava fluente. O sotaque foi se perdendo aos poucos, não sei exatamente como. Eu diria que eu me interesso muito sobre como as outras pessoas falam, não só sobre a entonação, mas também com o ritmo da fala, e para mim isso é tudo música no ouvido. Então, eu acredito que seja um pouco através disso, muito estudo, que para mim não é algo maçante, porque eu não sinto que eu estou estudando. Porque para mim o estudo é conversar com gente diferente, é me corrigir quando eu vejo que as pessoas falam diferente de como eu falei. Enfim, eu acho que é toda essa questão. Mas tá aí a história de como eu aprendi alemão fluente, estando no Brasil, e hoje em dia tô aqui na Alemanha, tive inúmeras oportunidades. Vocês viram a oportunidade de estágio, do curso de alemão, de vir estudar aqui. A oportunidade do meu trabalho não foi diretamente ligada ao alemão, mas me ajuda horrores no ambiente de trabalho, e a maior oportunidade de todas foi conhecer uma nova cultura, conhecer novas pessoas e tudo isso. Então, se vocês quiserem um vídeo para me ouvir falando alemão, me ouvir falando os outros idiomas, só comentar, e nos vemos numa próxima, trazendo dicas, estratégias, enfim, para vocês construírem uma carreira internacional. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.